Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que vocês sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas, que a paz do Senhor possa invadir o seu coração, a sua casa, a sua vida, que essa palavra possa trazer bênçãos para a sua vida, né? Pois a palavra de Deus é pão, é cura, é alimento, é o maná do céu que Deus nos envia todos os dias e nós precisamos todos os dias comer e se alimentar dessa porção, né? Do maná que Deus nos envia todos os dias para que a gente possa ter esse alimento espiritual, alimentar nossa alma, nosso espírito necessita de alimento, como a nossa carne, nosso corpo também precisa. E a devocional de hoje se encontra aqui no livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, o capítulo 4 e o versículo 4, que vai dizer assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui o apóstolo João escreveu essa carta, né, aos cristãos que estavam tristes por causa dos falsos espíritos, dos falsos profetas, né, que pregavam mentiras e enganos. E aqui o apóstolo João está encorajando eles, dizendo que eles são filhos de Deus e que o que está neles é maior do que o que está no mundo, e o que está neles é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que somos filhos de Deus, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, é maior do que o inimigo que está no mundo, é maior do que Satanás. Satanás é quem domina o mundo, mas quem domina os cristãos, quem domina os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, que têm a sua vida diante de Cristo, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós vivemos debaixo da verdade de Deus e nós somos conduzidos por elas. Então a gente não deve temer as coisas do mundo. O inimigo engana as pessoas, o inimigo blasfema contra Deus, luta contra as coisas de Deus, mas nós devemos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, porque o Espírito Santo é quem nos guia, é Ele que vai nos conduzindo no caminho dessa verdade. A gente pode fraquejar, a gente pode desanimar, pode ficar tristes, mas a nossa confiança tem que estar somente em Deus. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, e Ele vai sempre estar conosco, nos conduzindo, né? Para que a gente possa viver na verdade de Cristo e lutar contra essas coisas do mundo, né? A gente não pode aceitar essas coisas do mundo, a gente não deve se conformar, como a palavra fala, não vos conformeis com este mundo. A gente não deve se iludir com as coisas daqui, porque as coisas daqui são passageiras, tudo passa, né? A gente tem que caminhar a nossa vida trilhando para o caminho da eternidade, para o reino que nos espera, pois nós temos um reino preparado para que nós vá morar lá, né? Para que a gente vá morar nesse reino, né? E é o reino dos céus. Jesus está preparando essa morada para nós na eternidade. Então a gente tem que se firmar em Cristo, ter um coração diante dele, pautado nos ensinamentos de Cristo, não se iludir com os ensinos, com os enganos do mundo, né? Pois o que os falsos inimigos, os falsos espíritos pregam, eles pregam porque as pessoas gostam de ouvir, infelizmente, né? Hoje em dia tem muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres, né? Ensinadores da palavra que pregam o que as pessoas querem ouvir. E o interessante é que esses pregadores arrebatam milhões e milhões de pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas ficam com comichão nos ouvidos, como a palavra fala, que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos e elas não suportariam a sã doutrina. E a sã doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. E o título desse capítulo fala sobre os falsos espíritos. E há os falsos espíritos, né?
O inimigo usa pessoas para enganar as outras pessoas. Essas pessoas, muitos se dizem ser pastores, pregadores, né, até cantores, mas essas pessoas não são guiadas por Deus. Infelizmente, no nosso meio tem muitas dessas pessoas, muitos falsos espíritos, muitos falsos enganadores que estão aí para iludir e enganar as pessoas. Infelizmente, esses falsos mestres estão conduzindo essas pessoas para o caminho da perdição. E nós que somos de Cristo devemos viver na verdade. Não é à toa que quando muitas das vezes a gente vai pregar a verdade para muitas pessoas do mundo, elas não aceitam, elas não querem receber, porque elas acham que a forma que elas vivem está certa. Só pelo fato de elas terem fé em Deus já é o suficiente, né? Mas a palavra de Deus fala que nós devemos ter fé e obras. Quando a gente aceita Cristo, é impossível você viver da mesma forma que você vivia. Não tem como. A gente vê aí muitas pessoas hoje em dia, né, até muitos famosos que dizem que se converteram, que é cristã, mas continua vivendo a vida do mundo. Não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a dois deuses. Ou você segue a Cristo ou você segue ao mundo. Não tem como, é impossível, porque você vai agradar um, desagradar o outro. Não tem como. Nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Quando a gente recebe Jesus de todo o coração, de verdade, com arrependimento sincero, o Espírito Santo habita em nós. Então a gente vai deixando de fazer as coisas do mundo, a gente vai deixando de fazer as coisas erradas que a gente fazia antes. Não tem como a gente viver para Cristo e viver para o mundo. Isso é mentira, é ilusão. O inimigo coloca isso, infelizmente, na mente, no coração das pessoas, e as pessoas acabam se iludindo com isso. Acham que pode viver da forma que quiser, fazendo o que querem, vivendo de todo tipo de forma errada, e dizer que simplesmente é cristão e que serve a Cristo, porque vai uma vez ou outra na igreja, porque às vezes dá uma oferta, dá um dízimo, acha que vai ser salvo por causa disso, mas não é dessa forma. O nosso Senhor Jesus Cristo fala: aquele que vem a mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nós temos que negar o nosso eu, as nossas vontades, os desejos da nossa carne, para viver e seguir a verdade que é Cristo. A verdade é dura de se ouvir, mas ela é melhor do que ouvir falsas verdades, falsos ensinos. A verdade vai doer, mas ela vai nos moldar para um caminho que Deus quer para nós. A mentira não, ela vai massagear o seu ego, vai nos massagear, mas ela vai nos levar para a perdição, para o caminho da eternidade sem Cristo. Então vale mais ouvir uma verdade dura, que vai nos ferir, mas depois nós vamos enxergar aquilo como bem, que vai fazer bem para nós, do que a gente receber falsos ensinos, coisas que a gente gosta de ouvir, coisas que a gente quer ouvir, mas vai nos levar para o caminho da perdição. O Evangelho de Cristo é isso. A gente tem que viver a verdade. A verdade, ela vai doer, ela vai machucar, mas ela vai nos transformar e nos moldar para uma pessoa melhor, nos transformando através do Espírito Santo, para sermos cada dia melhor. E a gente vai tendo menos desejo pelas coisas do mundo. A nossa vontade, nosso desejo vai ser pelo reino dos céus, porque a gente quer Cristo, a gente quer viver para Ele. Nós vamos ter desejo por Cristo, nós vamos ansiar por Ele, nós vamos querer nos aproximar dEle cada dia mais. Não tem como a gente dizer que é cristão e a gente não querer saber das coisas de Deus, não querer saber do céu. Não tem como, é impossível. Quando a gente é crente verdadeiro, a gente vai se dedicar a buscar e conhecer a Deus. A gente vai querer se aproximar dele cada vez mais. A gente vai querer conhecer a palavra, porque é mergulhando na palavra, no conhecimento, que a gente conhece a Cristo. É na oração que a gente busca ter intimidade com Ele.
é fazendo essas coisas, é se consagrando, é jejuando, é entregando algo que a gente gosta muito para Deus, porque Ele que tem que ser o maior em nossas vidas, Ele que tem que ser o principal em nós. Então, a nossa vida é para a glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, renunciando o que a gente fazia de errado e vivendo para Cristo. Certo, é claro que a gente vai cometer falhas e erros, mas a gente se achega a Deus, pede perdão e Ele perdoa, pois Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Se a gente errou, se a gente pecou, clame a Deus por misericórdia e Ele vai te perdoar. Se o seu arrependimento for sincero, tenha certeza, Deus não é um Deus vingativo. Ele se compadece daqueles que reconhecem que são falhos. Deus se agrada daquelas pessoas que reconhecem, que tiram o orgulho do seu coração, que não se acham uma boa pessoa, mas que reconhece que é falho, que é pecador, né? E que se achega diante dele e pede perdão. Deus perdoa. Então a gente deve se alegrar em Deus, se fortalecer nele, porque o que está em nós é maior do que as coisas que estão no mundo. O Espírito Santo que habita em nós, que habita no nosso ser, no nosso coração, é maior do que as maldades, do que os enganos, do que as mentiras do mundo, porque Jesus já venceu o mundo por nós. Jesus venceu até a morte. Então Jesus fala para a gente se alegrar, pois ele já venceu o mundo. E o maligno não tem poder mais sobre as nossas vidas. Nós vivemos debaixo da potente mão de Deus, vivemos guardados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Pai. E qual é o pai que não quer, que não protege e que não cuida do seu filho, que não ama o seu filho? Se nós que somos pessoas más, sabemos cuidar bem dos nossos filhos, sabemos proteger e cuidar bem deles, né? Mesmo com nossos defeitos, nossas falhas, por isso que fala, mesmo sendo mais, a gente sabe fazer isso. Imagina Deus, que é a bondade, que é o amor, que é a vida, que é tudo de bom que nós precisamos. Ele vai cuidar muito bem de nós, Ele vai nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. E nós vamos ainda ter a recompensa de morar com Ele na eternidade. E Deus realiza sonhos, Ele abençoa nossas vidas nos mínimos detalhes, né? Porque Ele é um Pai amoroso e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E a maior bênção que Ele fez para conosco foi ter enviado Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, para que um dia a gente vivesse com Ele eternamente. Amém? Então, não temas a maldade do mundo, não temas o inimigo, pois o Espírito que está em você, que está em mim, que está em você, que está em nós, que somos filhos de Deus, que creem em Jesus Cristo, é maior do que o que está no mundo. Amém? Deus é maior do que todas as coisas. Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai. Obrigado por cada pessoa que está passando aqui, estão ouvindo essa oração, que ouviram a mensagem do Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, que nós possamos ser pessoas obedientes aos teus ensinos, que a presença do Senhor faça parte da nossa vida para que a gente possa identificar os falsos espíritos, os falsos mestres, Pai, que tem muitos espalhados pelo mundo, que a gente possa se dedicar todos os dias a buscar em conhecer ao Senhor, prosseguir conhecendo ao Senhor e buscar o reino dos céus todos os dias das nossas vidas, pois é esse o ensinamento que o Senhor quer para nós, que o Senhor venha nos abençoar, nos manter na Tua presença, que o Senhor não venha nos deixar faltar nada, que a gente sempre tenha nosso alimento espiritual e o nosso alimento físico, que a gente possa ter o que vestir, que a gente possa viver de forma abundante, Pai amado, na Tua presença, que a prosperidade divina do Senhor venha fazer parte de nós, para que a gente não venha sentir falta de nada, que o Senhor venha ser tudo em nossa vida, ó Pai amado, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar feridas, que o Senhor venha trazer a vida, Pai, aquelas pessoas que estão
dispersas no mundo, que não sabem o que fazer, essas pessoas que estão depressivas, Pai amado, que estão ansiosas, que o Senhor traga vida para a vida dessas pessoas, que o Senhor traga luz, traga paz, traga a tua presença, pois o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é a alegria, o Senhor é a vida abundante, que o Senhor possa invadir a vida dessas pessoas com a abundância da tua presença. Os lares, as famílias venham ser abençoadas, venham ser agraciadas pelas tuas bênçãos, Pai amado, que o Senhor possa visitar as pessoas que estão enfermas, clamando por cura, clamando por milagre, pois o Senhor é o Deus do milagre. Aquelas pessoas que estão com doenças incuráveis, Pai, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz o impossível, Pai amado. Visita essa pessoa e cura ela, arranca essa pessoa da cama, Pai amado, que o Senhor possa devolver visão, que o Senhor possa devolver audição para essas pessoas que não conseguem mais, Pai amado, ouvir nem enxergar, que o Senhor faça essas pessoas que não conseguem mais andar, voltar a andar, pois o Senhor fazia muitos milagres quando estava aqui na terra, Pai, e o Senhor ainda continua fazendo, pois o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Que o Senhor possa trazer as ricas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, a proteção e o livramento, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor proteja cada uma que está passando aqui, a casa delas, os familiares, que o Senhor vai proteger a minha casa e os meus, nos guardando e nos livrando de todo o mal, que a gente esteja debaixo das tuas asas protetoras, protegidas, coberta com teu sangue e livres de um mal, Pai. Eu te peço e te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.